Olá, eu vou falar sobre a educação no Antigo Egito. O Egito ele foi fecundo na produção de conhecimento e considerado uma das civilizações mais ricas em concepções educacionais. Quando falamos de Egito, vem à nossa cabeça a representação de pirâmides, rio Nilo, escrita hieroglífica, agricultura. E foi justamente disso que a educação teve início no Antigo Egito. Houve uma necessidade de preparar os indivíduos para atender às necessidades do povo. A primeira forma de educação no Antigo Egito veio do seio familiar, em que os ensinamentos eram repassados de pai para filho. Esses ensinamentos eram tidos somente para atender às necessidades do dia a dia, ou seja, da sobrevivência. E também era um processo a partir da imitação. Os filhos observavam os pais para reproduzir. Também esses ensinamentos eram feitos aonde? Em oficinas artesanais e atendiam uma grande parte da população. Depois dessa necessidade da construção de pirâmides, do fortalecimento da agricultura e de outras diversas funções, houve que mudar o processo de ensino. Então, esse processo passou a acontecer através dos sacerdotes ou escribas, que eles ensinavam através de textos sagrados da literatura sapiencial. E esses sacerdotes e escribas, eles tinham o objetivo de formar outros escribas e profissionais administrativos, legais, médicos, engenheiros, arquitetos, curandeiros. E esses ensinos eram feitos em templos e em casas, que funcionavam como escolas. Já esse ensino, eles não eram para a grande parte da população, somente por cerca de 20 alunos. E outra finalidade também da educação no Antigo Egito era formar o indivíduo para governar. E o indivíduo para governar, ele tinha que ter uma disciplina, tinha que obedecer e tinha também que praticar a oratória. Ele tinha que falar bem, saber se expressar. Como havia falado, os egípcios foram fecundos na produção de conhecimento. Isso se explica porque eles foram criadores de sua própria escrita, a escrita hieroglífica, que era uma escrita sagrada usada para marcações em túmulos e templos. Essas escritas eram utilizadas pela sociedade para que pudessem se comunicar e controlar os impostos. Foram criados nessa fase 2 tipos de escrita: a escrita hieróglifa, que era formado por meio de símbolos e desenhos e tratava da complexidade do povo, e a demótica, que era simples e tratava dos assuntos do dia a dia. Vamos falar sobre a sociedade egípcia. A sociedade egípcia, se analisarmos a pirâmide social com o tempo atual nosso, observamos que no nosso tempo atual tem as classes sociais, tem a classe média baixa e tem as pessoas mais pobres. E no tempo lá, analisando a pirâmide, a gente vê que tinha o faraó, que ficava no topo, e os escravos, que ficavam muito mais abaixo do que isso. Naquela época, a sociedade, diferente da nossa, naquela época a sociedade egípcia era estamental. A nossa não é estamental, vocês vão entender agora. A sociedade estamental, ela porque assim, você é de nível, você não saía daquele patamar. Se você era, por exemplo, um sacerdote, você não ia ser militar, certo? Se você era, por exemplo, um artesão, você não ia chegar a ser um escriba. Ou seja, cada um tinha a sua classe social. Você não saía daquela classe, você nascia e morria naquela classe social, certo? Diferente da nossa época, né? Porque hoje em dia nós não tem isso. Se você nasce rico, você pode ser pobre. Ou se você é pobre, um dia você pode ascender e chegar a ser rico, certo? Então, tem um exemplo também dos camponeses, né? Que você é um camponês e aí, tipo, você trabalha e isso vai passando de geração em geração.
vai perpetuando. Você trabalha, seus filhos vão ser também camponeses, e isso não quer dizer que você vai chegar a ser algo maior mais na frente. Aí aqui tem as divisões sociais dos egípcios. Vamos analisar a pirâmide. No topo da pirâmide a gente sabe que está Faraó. Faraó, ele era como um rei naquela época para as pessoas. Mas antigamente os egípcios acreditavam que Faraó era um deus encarnado. Eles acreditavam que Faraó era filho do deus Sol. Então, eles acreditavam que Faraó era Deus. Faraó também tinha grande poder, né? Tinha grande poder sobre... ele mandava nas esferas, né? Ele mandava em toda a classe social. Ele mandava no poder político, no poder judiciário, mandava no exército e mandava na religião. Ou seja, Faraó mandava, ele era o chefão, então ele mandava em tudo. Você não podia fazer nada se ele não dissesse ou se ele não determinasse alguma coisa. Você tinha que fazer algo se ele aceitasse. E às vezes nem sempre o que você dizia ele aceitava, certo? Porque na verdade, como ele era o rei, as ideias dele era quem era mais importante, era o que mais, como que eu digo, era o que mais importava. E abaixo de Faraó temos os sacerdotes. Por exemplo, no Egito a religião era muito importante, então precisava de um sacerdote para tomar de conta, né? Para ser responsável pelos templos. Eles eram responsáveis também pelos rituais, né? Naquela época no Egito, porque os sacerdotes naquela época são como os pastores e como os padres hoje em dia para nós, né? Então, assim como a religião naquela época é importante para eles, a religião também é importante para nós nos dias de hoje. E aí, abaixo dos sacerdotes, temos os militares. Os militares, o que os militares faziam? Eles cuidavam do Egito, cuidavam de Faraó, eles protegiam, certo? Aí vocês me perguntam, mas eles faziam tudo isso, mas eles ganhavam dinheiro por isso? Não, eles não ganhavam dinheiro com isso. O que eles faziam? Eles faziam muita guerra. Então, quando eles faziam guerra, no lugar que eles iam, eles invadiam, né? Eles queriam dominar outros povos, e aí eles iam e, durante a guerra, se aquele povo perdesse, eles pegavam aquelas pessoas, tipo, se aquelas pessoas tinham ouro, tinham alguma riqueza, eles usufruíam daquela riqueza para eles. E aquelas pessoas iam acabar sendo escravos, que é essa parte que nós vamos ver mais abaixo. Então, era essa maneira que eles conseguiam algum dinheiro, alguma coisa, mas eles não recebiam nada, certo? Do Faraó. Mais abaixo dos militares temos os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, eles eram os conhecedores. Eles tinham muito conhecimento da leitura e da escrita. Eles usavam muito, eles não usavam letras, né? No caso, naquela época, eles usavam muito símbolos. Então, eles tinham que ser bem inteligentes, tinham que estudar anos e anos para poder entender, porque naquela época não tinha letras, né? Mas eles tinham que passar muito tempo estudando para poder entender os símbolos. E por eles serem tão inteligentes, eles administravam praticamente o Egito, porque assim, eles eram administradores. Porque eles iam lá, eles iam ver como é que estava a plantação, viam o que era que estava sendo colhido, passavam todo o relatório. Eles recolhiam também os impostos, porque os impostos também passavam pela mão deles. Então, o papel do escriba não era só saber ler ou interpretar os símbolos, mas eles também eram administradores. Então, eles tinham um papel bem importante, apesar de eles não estarem numa classe tão alta, mas eles ainda eram importantes. Mais abaixo dos escribas, nós temos os comerciantes. Quem eram os comerciantes? Vendedores. Assim como existiam vendedores naquela época, existem no tempo de hoje. Tem muita gente que é vendedor. Então, existiam os vendedores. Abaixo dos vendedores, tem os artesãos. Quem são os artesãos? O que os artesãos faziam? Os artesãos faziam objetos, eles faziam vasos e pinturas.
Faraó pedia e eles faziam. Aí, abaixo dos artesãos, tem os camponeses. Quem são camponeses? Os camponeses são trabalhadores no campo. Eles trabalhavam no campo e, assim, tudo que eles colhiam da plantação, eles davam para o faraó e ficavam com um pouquinho. Não era muito que eles ficavam, mas eles ficavam com o suficiente para ir aguentando. Então, mas assim, quando não tinha a cheia do Nilo, claro, né? Quando tinha o Nilo estava cheio, não tinha como eles plantar, não tinha como de forma alguma eles conseguirem ir lá e fazer a plantaçãozinha deles. O que eles faziam? Ficavam parados? Claro que não, né, gente? Eles não ficavam parados. Eles iam trabalhar. O que eles iam fazer enquanto o Nilo estava cheio? Eles iam trabalhar nas pirâmides de Faraó. Gente, quem fez aquelas pirâmides não foi só os escravos daquela época. Os camponeses também ajudaram. Porque como eles não estavam na plantação, eles tinham que ajudar. Então, eles também ajudaram na construção das pirâmides, certo? E por último, temos os escravos. Quem eram os escravos? Trabalhadores sem receber nada, sem recompensa, sem nada. Eles não recebiam paga, não recebiam nada. Trabalhavam para poder os poderosos lá ficarem no poder e mandavam. E quem eram esses escravos? Como eu já tinha falado lá no começo, esses escravos eram tipo, os soldados iam para a guerra, os soldados conseguiam derrotar aquele povo, né, os povos que eles iam lá para guerrear, que eles inventavam essas guerras justamente para subtrair, para pegar a riqueza daquele povo. Então eles iam lá e pegavam a riqueza daquele povo. Então o que eles faziam? Aquele povo era escravizado. Então por isso que tinha os escravos. E essa é a classe social Egito, perdão. Falar um pouco sobre a cultura egípcia. A sua principal escrita era o hieróglifo. Os egípcios também tinham outro tipo de escrita, que ela era mais simples, democrática e mais rápida. A parte artística do povo egípcio está relacionada com as tradições religiosas. A arte foi criada da arte pela arte. Basicamente, quase tudo estava ligado com a religião ou com política. A representação do faraó marcou na sua arquitetura foram as gigantescas pirâmides e aquelas pedras largas como a matéria-prima. As pirâmides, elas eram representadas pela sua força política e se perpetuam no governante divinizado. Ela tinha uma relação com imortalidade. Foram construídos também outro tipo de túmulos, além de pirâmides. Os epogeus, que eles eram subterrâneos. As matambas, que elas eram trapezoidas. As suas esculturas eram observado o eu de frontalidade. Ou seja, o corpo humano ele era representado de frente. E ele era dividido em duas partes iguais. Nas pinturas, ela era feita de pintura a fresco. As pinturas elas representadas como rostos, pés, pernas, de perfil. Enquanto que os olhos e o tórax, eles eram vistos de frente. E nessas pinturas eram representadas suas cenas de cotidiano. Os egípcios acreditavam na sua religião que a imortalidade da alma, no juízo final. O meu nome é Rávila e eu vou falar sobre a sociedade na antiguidade grega. Para começo de tudo, o que era uma polis? A polis era uma organização social constituída por homens livres que debatiam e elaboravam leis relativas às cidades. A Grécia não era toda por igual. Cada polis tinha sua forma administrativa. As duas polis mais importantes eram Espartas e Atenas. Eu vou começar a falar um pouco sobre Espartas. Espartas, ela é dividida em 3 classes sociais: os espartanos, os periecos e os islotas. Os espartanos faziam parte da elite, eram as pessoas que tinham todo o poder político nas suas mãos. Os periecos, essas palavras se derivam de periferia, por conta eles não moravam no centro das polis, eles moravam nas extremidades, nas periferias. Eram pessoas que se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Os ilotas, eles eram servos estatais, eles não eram escravos. Eram pessoas que trabalhavam na terra, mas eles tinham autonomia na sua produção. Só que parte dessa produção era destinada ao governo. Então,
A sociedade espartana é uma sociedade que desde pequena as crianças aprendiam a serem cidadãos militarizados. Era uma sociedade que baseava sua educação na guerra. Agora eu vou falar sobre Atenas. Atenas era dividida em 4 classes sociais: os eupátridas, os demiurgos, os metecos e os escravos. Os eupátridas, eles eram os descendentes de Páter. Páter era o grande chefe comunitarista. Então, os eupátridas, eles eram os bem-nascidos, os descendentes de Páter. Os demiurgos, eles eram os comerciantes, eram pessoas que se dedicavam às atividades econômicas de Atenas. E os metecos, eles eram os estrangeiros. Esse grupo, eles sofriam um processo de exclusão muito grande por conta de não terem nascido em Atenas. E os escravos eram os prisioneiros e os devedores. Os escravos não tinham nada a ver com raça ou com religião. Eram pessoas que eram presas nas guerras e assim inimigos da população de Atenas, e os devedores, pessoas que não cumpriam com seus compromissos. Eles eram os escravos. E a sociedade de Atenas, a educação era voltada para o desenvolvimento intelectual e filosófico. Tão tal que as principais escolas do mundo grego estão em Atenas, como Platão, Aristóteles e assim vai. Bom, eu vou falar sobre a cultura na Grécia Antiga. A Grécia Antiga era considerada pelos historiadores como uma civilização de grande esplendor cultural. Os gregos desenvolveram artes plásticas, filosofia, esporte, mitologia, teatro, democracia e música grega. As artes plásticas tinham basicamente 2 funções: decorar a arquitetura e pedir ou agradecer aos deuses. A filosofia corresponde ao período do surgimento da filosofia grega no século VII a.C. Ela surge da necessidade de explicar o mundo de um novo modo. O esporte, que agora eu irei citar 3. A pene, corrida de carroças puxadas por mulas. Calpe, corridas com éguas, luta na qual era permitido quebrar até os dedos do adversário. A mitologia é um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. O teatro teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C., e surge a partir das celebrações realizadas sobretudo para o deus Dionésio. A democracia foi uma forma de governo que surgiu na Grécia em meados do século V a.C. A música grega não pôde manter uma continuidade direta. Os dóricos foram uma das 4 principais tribos onde os antigos gregos dividiam a si próprios, ao lado dos aqueus, jônicos e eólicos. Mas o que foi a civilização micênica? Foi um termo utilizado para descrever a última fase do bronze, na Grécia Antiga. Mas quem foi o deus Dionésio? Foi o último deus aceito no Olimpo, filho de Zeus e da princesa Semele, e também era o único deus olimpiano, filho de uma mortal.